A eletricidade sem fio no mundo todo. Raios mortais. Máquina de terremotos. Controle remoto e energia verde. Itens saídos da mente fértil do gênio que eletrizou o mundo. Nikola Tesla foi um inventor austríaco de uma das invenções mais importantes para a engenharia mecânica e eletrotécnica, como a bobina de Tesla, a transmissão via rádio, lâmpadas fluorescentes e motor de indução. Além disso, estudou na Áustria Politécnica, onde aprendeu sobre as correntes alternadas. E no documentário de hoje, vamos falar um pouco sobre a maior invenção de Nikola Tesla, a bobina de Tesla. A bobina de Tesla, uma das maiores invenções saídas da mente do brilhante físico Nikola Tesla. Com tal feição, dentre os principais objetivos, ele gostaria de transmitir energia sem fio para o mundo todo, utilizando o grande conceito corrente alternada, a CA. Nikola Tesla era um defensor da corrente alternada, enquanto seu ex-chefe, Thomas Edison, era um grande defensor da corrente contínua. Isso gerou grandes desavenças entre os dois. What's that? What's that thing you're working on? Well, it's a light bulb and... A light bulb! Light bulb! Yeah, I invented that. Me! I'm Thomas Edison. I invented the light bulb. What's it do? It lights up a room using electrical... Lights up a room using electrical stuff. I was about to say that because I invented it. What are you working on? It's a phonograph. Phonograph! I knew that because I invented it. I'm Thomas Edison. I rule! Bom, mas qual será a grande diferença entre a CC, a corrente contínua defendida por Thomas Edison, e a CA, defendida pelo grande físico Nikola Tesla? Para entender um pouco desse fenômeno físico, vamos utilizar uma bicicleta. Aqui, a correia vai ser o fio e as duas fitas aqui indicadas vão ser os elétrons. Então, quando eu rotacionar a manivela em um único sentido, a gente consegue perceber que o fluxo de elétrons vai em um único sentido, no sentido anti-horário. Isso caracteriza a corrente contínua, o fluxo de elétrons em apenas um sentido. Caso eu gire a manivela no outro sentido, a corrente alternada seria isso aqui. Os elétrons, ora está com o fluxo direto, ora está com o fluxo inverso. E assim a gente entende um pouco do fenômeno de CA e CC. Podemos fazer um paralelo da bobina de Tesla com uma fonte, sendo a corrente o fluxo de água e a tensão a pressão da água. Quando nós diminuirmos o fluxo de água, a pressão vai aumentar. E é mais ou menos desse jeito que a bobina de Tesla funciona, com a energia passando por um filamento menor e depois por um filamento muito maior, a corrente cai, porém a tensão Basicamente, aumenta. a bobina funciona assim. A fonte dá uma tensão de 15 volts para o transformador, que aumenta essa tensão e depois carrega os capacitores. Os capacitores então descarregam essa tensão na primeira bobina, que tem alta corrente e baixa tensão. Essa bobina está em ressonância com a segunda bobina, que tem alta tensão e baixa corrente. Essa segunda bobina depois é ligada no terra e isso acaba ionizando o ar e tendo uma quebra da rigidez elétrica. Os componentes da bobina são um termistor, um transistor, um transformador, um potenciômetro, alguns resistores, um diodo, um CI 555, alguns jumpers, 2 capacitores, uma fonte de 15 volts e muito fio de cobre. Mas além de tudo que já foi mencionado, a bobina de Tesla pode constatar algumas coisas, como por exemplo o poder das pontas e a blindagem eletrostática e eletromagnética. A seguir vamos falar um pouco sobre isso. O poder das pontas nos diz que as cargas elétricas se concentram na superfície do material e se descarregam com uma grande facilidade nas pontas. Por isso, os para-raios são pontiagudos, para garantirem uma maior segurança do edifício ou casa onde eles estão instalados em uma grande tempestade. Bom, vamos ver o experimento. A blindagem eletrostática é um fenômeno que permite que no interior de um condutor o campo elétrico seja nulo, protegendo assim seu interior da corrente elétrica. Um fenômeno parecido é o chamado de blindagem eletromagnética, como por exemplo, em um carro, se uma descarga elétrica acontecer nele, o interior fica protegido e os passageiros, logo, também protegidos. Acontece a mesma coisa no avião. Se a descarga elétrica atingi-lo, os passageiros ficarão a salvo.
por que a lâmpada fluorescente acende? Basicamente, a lâmpada fluorescente possui em seu interior um vapor de mercúrio, que ao o elétron ser excitado em seu interior, ele interage com o vapor de mercúrio e ao colidir com a parede de fósforo emite radiação ultravioleta, fazendo assim com que a lâmpada seja emitida à luz. Eu acredito que algum dia sua obra será estudada novamente e vamos descobrir os segredos que ele tanto confiava. Nikola Tesla fez do mundo moderno o que ele é hoje, e embora tenha levado anos para que o mundo percebesse, acho que agora ele começa a ter seu merecido crédito.